Olá, eu sou Islane Nascimento, sou farmacêutica clínica do Programa de Residência Multiprofissional em Urgências. Hoje eu vou falar um pouco sobre crise hipertensiva. A crise hipertensiva ela é classificada em urgência hipertensiva, emergência e pseudocrise hipertensiva. Na pseudocrise, o que ocorre é um aumento da pressão arterial sem uma, uma lesão de órgãos-alvos e essa causa dessa alteração da pressão é por conta de causas, por exemplo, como uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico ou uma crise de dor. No caso, se a pessoa tiver uma dor intensa, como uma cefaleia, ou uma cólica, ou fibromialgia, o tratamento dessa situação tem que ser com o analgésico, se por consequência disso vai também haver um controle da pressão arterial e não necessariamente vai haver necessidade de uso de antipertensivos. No caso dessa pressão ter sido aumentada por crise de ansiedade, aí o tratamento é com ansiolíticos e também não há necessidade do uso de antipertensivos. Há necessidade também de acalmar esse paciente em local adequado. Já na urgência hipertensiva, o que ocorre é um aumento da pressão arterial. A pressão arterial diastólica, ela vai estar em torno de 120, né, maior que 120. E esse paciente, apesar dele não ter lesão aguda de órgãos-alvos, ele tem risco potencial de ocorrer essas lesões, então não pode ser negligenciado. Esse paciente, ele precisa de um atendimento adequado e precisa avaliar a redução dessa pressão arterial de forma gradual, lenta e gradual. Geralmente o uso de antipertensivos via oral e estabilização desse paciente. No caso da emergência hipertensiva, é a situação clínica mais grave, que já tem risco iminente de morte e tem lesão de órgãos-alvo. Esse paciente, ele precisa ser acompanhado detalhadamente, avaliar quais são os sintomas que estão sendo apresentados e a partir desses sintomas que são que vão destinar, né, quais os exames que são necessários a serem feitos. Os exames de eletrocardiograma e o exame de fundo de olho são mandatórios num paciente com crise hipertensiva. Todos devem fazer estes exames. E depois avaliar a necessidade de exames complementares, como os exames, né, para avaliar se está tendo lesão da função renal, que aí terá a necessidade de fazer ureia e creatinina. Avaliar a clínica também, se o paciente apresenta hematúria, né, ou também pelo exame do sumário de urina, né, se tem proteinúria. Com isso, né, avaliar essa lesão de função renal e também em outras situações, como, por exemplo, uma cefaleia ou uma sonolência, torpor. Alteração dos níveis de consciência também pode ser sugestivos de problemas neurológicos. Nesse caso, é importante encaminhar o paciente para fazer uma tomografia computadorizada, para avaliar se ele está diante de uma emergência hipertensiva do tipo um acidente vascular encefálico ou isquêmico, avaliar se tem hemorragia subaracnoide ou um hematoma subdural, ou uma encefalopatia hipertensiva. Também outros tipos de emergência hipertensiva seriam problemas cardiológicos, como as síndromes coronarianas agudas, um infarto agudo do miocárdio com elevação ou sem elevação supra-ST, ou então um problema vascular, né, como aneurisma cerebral, dentre outras situações. Então, sempre quando ocorre uma emergência hipertensiva, esse paciente ele tem uma lesão desses órgãos-alvos. Que órgãos-alvos são esses? O cérebro, ou o coração, ou o pulmão, ou os rins.
E a partir disso, né, esse paciente ele tem que ser atendido rapidamente pelo risco, né, de morte e tem que ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. A redução da pressão arterial deve ser mais rápida, né, de forma um tratamento mais intensivo e o uso de antipertensivos via parenteral. Apenas em algumas situações, né, que tem algumas exceções, como por exemplo num acidente vascular cerebral, a redução da pressão intensa, ela pode até comprometer as áreas de isquemia, né, no caso do AVC isquêmico, devido à redução pela hipoperfusão sanguínea e consequência disso, piorar o quadro clínico do paciente. Então, a redução, nesse caso, da pressão deve ser gradual também. Os medicamentos mais utilizados nas emergências hipertensivas é o nitroprussiato de sódio. A escolha desse medicamento é justamente pelo seu rápido início de ação e pela sua fácil titulação. A apresentação desse medicamento é 25 mg por ml. Ele pode ser diluído tanto em soro glicosado a 5% quanto soro fisiológico 0,9%. Já nas síndromes coronarianas agudas, o medicamento nitroglicerina, ele é muito utilizado, devido à sua ação vasodilatadora e venodilatadora, ele também tem uma ação antianginoso, ele reduz a pré e pós-carga e o uso da nitroglicerina, ele é contraindicado em pacientes que fez uso de inibidores da fosfodiesterase 5, devido ao risco de ter uma hipotensão grave. Já no edema agudo de pulmão, que também é uma emergência hipertensiva, além do uso dos vasodilatadores diretos, né, como a nitroglicerina, é indicado também fazer o uso de diuréticos para diminuir essa congestão pulmonar. E, em consequência, né, o paciente terá uma melhora da dispneia, terá um conforto melhor respiratório. Vale afirmar, portanto, então, a necessidade de recorrer a medidas profiláticas para evitar esses eventos, né, esses eventos cardiovasculares, essas crises hipertensivas, como uma adoção de uma vida saudável, ou a realização rotineira de exames que possam estar levando ao cálculo do risco cardiovascular e também os pacientes que já têm necessidade de uso de medicamentos, estimular a adesão desses medicamentos. Por hoje é isso, obrigada.